Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário. E no vídeo de hoje vamos dar algumas dicas para quem quer ter arraias no aquário. Não vamos falar muito sobre uma espécie determinada, por isso não vai ter tantas informações como tamanho e pH, pois isso pode variar de uma espécie para outra, mas vamos dar algumas orientações que abrangem todas as espécies de arraias. Ou seja, a maioria das arraias precisam desse cuidado específico. Mas antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal e puxa a vinheta! Bom pessoal, todo mundo já viu em algum momento, é bem provável que já viu alguma arraia de perto. E quando a gente vê esse animal, a gente fica realmente fascinado, parece que ele está voando dentro do aquário. Mas se você quer ter uma arraia, quais os cuidados, o que eu preciso saber para ter uma arraia no meu aquário? Primeiro, é muito importante que você tenha um bom dimensionamento do seu aquário. Eu não vou falar nem litragem, porque o volume total pode ser alcançado com diferentes medidas do aquário. Às vezes você pode ter um aquário estreito, comprido e alto, que não seria o ideal para a arraia. E sim, o ideal para ter um animalzinho desse seria um aquário com 70 por 60 por 1,5, dependendo da espécie, pois tem arraias que ficam realmente gigantes. Então é muito importante que você tenha um aquário largo e comprido para que elas possam se movimentar bem e não ficar estressadas. Outra coisa muito importante para quem quer ter arraia é o cuidado com o substrato. As arraias são animais que gostam de se escavar, gostam de se esconder no substrato. Então substratos moídos artificialmente podem ter pequenas lascas, pontinhas que podem fazer ferimentos na arraia. E esses ferimentos podem ser porta de entrada para doenças no animal. Então não é puxando sardinha para hemibreda, mas é muito importante você ter um substrato próprio. Afinal, as arraias não são animais baratos. E mesmo se fossem, precisam de um cuidado adequado para eles terem uma boa saúde. Então, substratos perolados, resinados, que não tenham ponta são os ideais para esses tipos de animais, como substratos do tipo arenoso. Também é muito importante, às vezes você tem um substrato adequado, mas tem enfeites pontiagudos, troncos excessivos, então é importante ficar atento nesse ponto também, porque os enfeites podem também machucar o animal. Então muito cuidado na hora de posicioná-los. Outra coisa importante é a questão do pH. Existem arraias com diferentes adaptações de pHs. Então, muito importante, como a gente conversou com o professor Antônio Antonucci, você respeitar o pH do animal para evitar que ele fique doente. Às vezes, se você colocar uma arraia de um pH alcalino num pH ácido ou ao contrário, isso pode fazer muito mal para o animal. Então, verifique o pH da arraia que você quer adquirir. Outra coisa que a gente sempre fala no aquarismo, que tamanho é documento. Então, cuidado com a sua fauna. A arraia pode comer peixes menores, como pode ser incomodada por peixes maiores. Eu já vi, por exemplo, cascudos que ficavam chupando ali a arraia e acabava estressando ela, acabava machucando o muco que reveste ela. Então, cuidado com os animais que você vai ter junto com a sua arraia. Também é muito importante a gente tomar cuidado com a alimentação. Ela precisa de uma alimentação equilibrada. Uma ração que eu acho muito interessante para a arraia é a carnívoros de fundo da Poitara. Mas é legal você intercalar de vez em quando com um peixe fresco, ou às vezes um camarão fresco. Sempre fresco, tá pessoal? Para evitar da coisa estragada para o animal ficar doente. E assim você vai conseguir ter esse animal sem grandes dor de cabeça, vai poder admirá-lo no aquário e ficar feliz com esse bichinho. É muito importante, antes da gente ter qualquer animal, a gente ver os cuidados, ver o tamanho dele adulto, ver a fauna necessária, ver se a nossa fauna atual é compatível para evitar dor de cabeça. E se você quer adquirir a sua arraia, quer comprar a sua arraia, a Wordfish está com essa arraia Leopold linda, 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 numa promoção bem interessante. Então se você é de Sorocaba ou região,
Vou deixar o link aqui da WorldFish na descrição e vocês podem ir até lá conferir o preço bem legal ou via WhatsApp. Lembrando, pessoal, que existem sim outras informações bem legais relacionadas a arraias, como por exemplo o tamanho de certas espécies. Uma dica também muito importante que eu já ia esquecendo de comentar: se você quiser ter mais de uma arraia no aquário, cuidado para não formar casal. Normalmente o macho ele tenta insistir ali a acasalar com a fêmea, pode mordiscar o disco dela, pode estressar ela. Eu já vi gente que quase perdeu uma arraia fêmea porque botou uma macho junto e ele ficou enchendo o saco dela, ela ficou tão estressada que ficou boiando perto da superfície. Então o ideal, se você quer ter mais de uma arraia, tenha só macho ou só fêmea. Também tem um dito aí que muita gente tem medo do ferrão dela, mas não se preocupe, pessoal, ela não vai sair ferroando você à torta direita. A arraia só vai usar o ferrão se sentir ameaçado. Então você colocar a mão no aquário, como você viu aí alguns exemplos, para alimentar ela ou para brincar com ela, ela não vai ferroar você. É mais perigoso uma traíra morder seu dedo, você colocando a mão no aquário, do que uma arraia te ferroar, tá? É pouco provável que isso aconteça, a menos que você aperte ela contra o vidro e tente machucar ela, mas caso contrário isso não vai acontecer. Se você tiver mais algumas dicas relacionadas à arraia, eu costumo dizer que junto a gente pode cada um colocar um pouquinho de conhecimento e agregar mais no hobby. Comenta aí embaixo, deixa um pouco da sua experiência e juntos somos mais fortes. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima, pessoal. Um abraço, falou!